Fala pessoal, de volta ao canal. Como eu havia prometido na aula introdutória sobre função exponencial no tópico de revisão sobre potenciação, nessa aula nós vamos aplicarmos as propriedades da potenciação, fazemos alguns cálculos usando a definição de potenciação para que quando formos estudar a parte de função exponencial, as dificuldades sejam o mínimo possível. Então, no nosso primeiro exemplo, está pedindo para simplificar uma expressão. Antes de começar a resolver os exercícios, gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal, deixar seu comentário, deixar seu like para que nosso canal cresça cada vez mais, que vocês divulguem o canal entre os amigos. Então, vamos para a nossa primeira questão. Aqui na questão está pedindo para simplificarmos a expressão A. Então, vamos pegar a nossa expressão A e aplicarmos as definições de potenciação e das propriedades. É bom que vocês entendam que aqui na questão está pedindo para simplificarmos a expressão. Vamos fazer a maneira mais reduzida possível dessa expressão. Se por acaso, no final dessa resolução, aparecer só número, tudo bem. Pode aparecer também a variável x, já que nós temos aqui a variável x. Nós vamos tentar simplificar da melhor maneira possível, deixar essa expressão da maneira mais simplificada possível, já que ela está se pedindo para aplicar aqui nesse caso as propriedades. Como assim, professor? Aplicar as propriedades. Veja, aqui no primeiro termo eu tenho 5 elevado a x mais 3. Nesse caso, como é mais, eu posso desmembrar, ficaria 5 elevado a x vezes 5 elevado a 3. Por quê? Porque aqui nós estamos adicionando os expoentes. Menos. Aí vejo que aqui eu tenho uma operação de menos. 5 elevado a x mais 1. Vejo que aqui está mais, então eu boto 5 elevado a x multiplicado por quem? Por 5 elevado a quem? Por 5 elevado a 1. Embaixo, professor, como vai ficar? Embaixo, mesmo procedimento. Só que aqui você observa que eu tenho aqui o sinal de quê? Sinal de menos. Aí nós temos aqui duas situações para isso. Primeiro, 5 elevado a x menos 2, vou fazer aqui separado, nós podemos colocar 5 elevado a x dividido por 5 quem? 5 elevado a 2. Veja, esse menos ele implica na divisão de potência de mesma base. Ou também eu posso aplicar, ao invés de colocarmos aqui 5 elevado a x menos 2, colocarmos a divisão, eu posso colocar uma multiplicação. Desde que esse 2 aqui, nesse caso, não mude o sinal. Então aqui ficaria 5 elevado a menos 2. Eu vou usar essa definição de baixo. Por que definição de baixo? Vocês vão entender na hora do processo de resolução. Então aqui nessa parte de baixo vai ficar 5 elevado a x vezes 5 elevado a quem? A menos 2. Aí o que você vai observar agora? A primeira coisa que nós vamos fazer, como está pedindo para simplificarmos, é observar que aqui nesse primeiro termo eu tenho 5 elevado a x. Nesse segundo termo aqui em cima no numerador eu tenho 5 elevado a x também. Então eu vou colocar ele em evidência. Colocar na forma de produto. Não esqueçam disso. Quando eu pegar esse termo aqui, 5 elevado a x vezes 5 elevado a 3 e dividir esse termo aqui por 5 elevado a x, aqui vai ficar 5 elevado a 3. Ou seja, quando fazemos a divisão desse termo e esse termo aqui, 5 elevado a x, é o repetido, o que vai sobrar é o que vai ficar dentro do parêntese. Então aqui no caso 5 elevado a 3, menos. Veja que aqui eu tenho uma operação de menos. 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1, quando eu dividir tudo isso por 5 elevado a x, aqui vai ficar 5 elevado a 1. Isso tudo dividido por quem? Por 5 elevado a x, veja que aqui também está multiplicando, 5 elevado a menos 2. Por que você fez isso, professor? Eu fiz isso, gente, para podermos simplificarmos esse 5 elevado a x. Veja, aqui está multiplicando. Se está multiplicando, eu posso fazer a simplificação de 5 elevado a x com 5 elevado a x. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar o que tem dentro desse parêntese. Aqui vai ficar 5 elevado a 3
menos 5 elevado a 1, dividido por quem? Por 5 elevado a menos 2. Nesse caso, 5 elevado a 3 é o 5 multiplicado 3 vezes, que vai dar 125. 5 elevado a 1 vai dar igual a 5. Não esqueçam dessa propriedade quando o expoente é negativo. Nós vamos ter que fazer aqui o quê? O inverso. Foi um dos últimos tópicos que eu expliquei na nossa aula introdutória. Aqui ficaria 5 elevado a 2. 125 menos 5 aqui vai dar 120. Tudo isso aqui dividido por quem? Por 1 sobre 5 elevado a 2 aqui vai dar 25. Nesse caso, o que vai acontecer com a nossa expressão A? A nossa expressão A vai ser igual. Divisão de frações. O que nós fazemos na divisão de fração? Pegamos a primeira fração, que é o numerador, e multiplicamos pelo inverso de 1/25, que na realidade é 25 sobre 1, ou simplesmente 25. Quando multiplicarmos 120 vezes 25, quanto é que nós vamos encontrar, professor? Vamos observar. Eu tenho aqui 120 multiplicado por quanto? Por 25. Nós vamos ter aqui no caso 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 1 dá 5, mais 1 aqui vai dar o quê? 6. Aqui somando, aqui, aliás, aqui 2 multiplicando por 2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. Fazendo a nossa soma aqui, nós vamos ter 0, 0, 10, vai 1. Então, na realidade, esse resultado aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3.000. Então, a resposta é... aquela expressão que nós tínhamos aqui acima, o resultado final dela depois de simplificado, nós encontramos o resultado 3.000. Então, o primeiro exemplo básico, simplificação, usando as propriedades de potenciação para resolvermos. Vamos ver a questão número 2. Se 2 elevado a n é igual a 15, 2 elevado a p é igual a 20, então quanto é que vai valer essa expressão aqui no caso? Qual é o valor da expressão, professor? Nós temos aqui a expressão 2 elevado a n menos p mais 3. Veja, o que eu quero chamar a atenção de vocês. Ele quer essa expressão e dá essas informações. Temos que usar essas informações na expressão para encontrarmos o resultado dela. Nesse caso, o que você observa? Veja que aqui nós temos o quê? Uma subtração. Veja que aqui eu tenho uma subtração. Se eu tenho uma subtração, aqui vai ficar 2 elevado a n, aí dividido por quem? Por 2 elevado a p, divisão. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho esse resultado aqui. Eu vou fazer de modo diferente para vocês entenderem melhor. Vou fazer assim, 2 elevado a n, dividido por quem? Por 2 elevado a p. Isso aqui multiplicado. Por que multiplicado, professor? De onde está surgindo esse sinal de divisão? Se aqui é menos, aqui vai ser divisão. Se aqui é mais, aqui vai ser multiplicação. Então, nesse caso aqui vai ficar 2 elevado a 3. E nós temos 2 elevado a n. Quanto é que vale 2 elevado a n? Só um instante. 2 elevado a n vale 15. Então, aqui você vai ter 15 dividido por quem? 2 elevado a p é igual a quanto? 2 elevado a p, isso aqui tudo é igual a quem? É igual a 20. Isso tudo multiplicado por quem? 2 elevado a 3 é o 2 multiplicado 3 vezes. Nesse caso, nós vamos ter o resultado igual a quanto? Igual a 8. Então, esse aqui igual a 8. Vamos fazer essa divisão aqui primeiro, que primeiro nas operações fazemos a divisão. Ou então faremos assim. 15 dividido por 20, isso aqui multiplicado por quanto? Por 8. Fizemos aqui a divisão de 15 dividido por 20, que é a mesma cor de fração, multiplicado por 8, aqui no caso multiplicação. Podemos multiplicar 8 vezes 15, que no caso vai dar igual a 120. 120 dividido para 20. Cancelou esse zero com esse. Aqui nós vamos ter 12 dividido para 2, que no final das contas esse resultado nosso aqui vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 6. O gabarito nosso aqui está assinalando a letra A. Vamos ver nosso exemplo número 3. No exemplo número 3, ele está dizendo que o alfa ele é 4 elevado a 3 vezes 5 elevado a 6. O beta ele é 2 vezes 25 elevado a quanto? A 2. E o gama é 2 elevado a 5 vezes 5 elevado a 2.
Determine a quantidade de algarismo do produto, ou seja, quando multiplicarmos o alfa vezes beta vezes gama, quantos algarismos vai ter esse nosso produto? A quantidade de algarismo que vai ter o produto. Vamos ver só um exemplo aqui para entender o que ele está pedindo na questão. Vamos imaginar que eu tenho aqui 10 vezes 12. Um exemplo, se eu multiplicar 10 vezes 12, eu vou encontrar 120. 120, esse é o resultado. Tem quantos algarismos? Tem 1, tem 2, 3. Então, nesse caso aqui, ele tem 3 algarismos. O que está se pedindo aqui na questão é que depois que eu multiplicar o alfa, o beta e o gama, quantos algarismos vai ter o produto? Primeira coisa que nós vamos fazer, gente, é calcular logo o valor do alfa. Nós temos aqui 4 elevado a 3 vezes 5 elevado a 6. Veja, o que acontece aqui com o nosso alfa? Veja o que vai acontecer com ele. Nós temos o 4 que ele tem que ser fatorado, nesse caso o 4 fatorando. Quando falamos em fatorar, recapitulando aqui, é 4 dividido por 2, que vai dar 2, 2 dividido por 2, que vai dar 1. Fatorando é isto, então aqui vai ficar 2 elevado a 2. Multiplicado por quem? Aliás, elevado a quem? Isso aqui é o 4, isso aqui tudo elevado à potência 3. Multiplicado por quem? Por 5 elevado a 6. Aqui você vai conservar a base, que é o 2. Então, nesse caso, o alfa vai ser igual. Conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3 dá 6, vezes 5 elevado a 6. Nesse caso, veja, potência com base diferente, mais o mesmo expoente. Você pode reunir 2 vezes 5. Isso aqui igual é elevado a quem? A potência 6. 2 vezes 5 nós vamos ter 10. 10 elevado a quanto? 10 elevado a 6. Então eu já sei que o nosso alfa aqui no caso, o alfa ele é 10 elevado a 6. Encontramos o alfa simplificado. Vamos agora para o cálculo de quem? Para o cálculo de beta. O beta ele é igual a quanto? 2 vezes 25, só um instante, 25 elevado a quem? A 2. Nesse caso, o que vai acontecer com o 25? Você vai fatorar. Se eu fatorar o 25 aqui no caso, aqui vai dar 5, 5, 5 e dá 1. Então aqui vai ficar 5 elevado a 2. Teremos dentro do parênteses 5 elevado a 2 elevado a esse expoente 2. Nesse caso vai ficar 2 vezes. Conserva a base, multiplicamos. Ficaria 5 elevado a quanto? A 4. Nesse caso, observe que as bases são diferentes, mas os expoentes também são diferentes. Nesse caso, eu pego 2 e multiplico por quem? O 5 elevado a 4 é o 5 multiplicado, 5 elevado a 4 é o 5 multiplicado 4 vezes. Não esqueçam disto, que no caso aqui vai dar 625. Isto aqui multiplicado por 2, o nosso beta vai ser igual. 625 vezes 2, aqui dá 10. 2 vezes 2, 4, mais 1 dá 5. E 2 vezes 6 dá 12. Vai dar 1.200 e quanto? 1.250. Esse aqui é o valor de quem? É o valor do beta. E o terceiro cálculo que nós temos que encontrar é o gama. O gama ele é igual a quem? O gama ele é igual a 2 elevado a 5 vezes quem? 5 elevado a 2. Nesse caso, o que nós vamos fazer? 2 elevado a 5 é o 2 multiplicado 5 vezes. É o 2 multiplicado 5 vezes. Se eu multiplicar o 2 5 vezes, eu vou encontrar 32. 5 elevado a 2 é igual a 25. Então, ficaria 32 vezes 25. Fazendo as devidas multiplicações aqui, 32 multiplicado por 25, nós vamos ter o quê? 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6. Somando isso aqui, nós vamos ter 0, 10 vai 1, e aqui nós vamos ter 8. Então, nós vamos ter o que no resultado? Aqui nós vamos ter 800. Esse é o valor de 32 vezes quanto? 32 vezes 25. Nesse caso, o que vai acontecer agora? Logo, o que ele está querendo na questão? O número de algarismo de alfa, ver beta, ver gama. O alfa, nesse caso aqui, nós temos 10 elevado a 6. O gama, o beta, o alfa, 10 elevado a 6. O beta,
1.200 e quanto? 1.250. Isso aqui tudo vezes quem? Vezes 800. Então veja o que vai acontecer agora. Vamos colocar 10 elevado a 6 e multiplicar 800 vezes 1.250. Vamos ver se eu multiplicar 8 vezes 125, isso aqui vai dar 1.000. 8 vezes 125 vai dar 1.000. Eu tenho aqui 1 0, 2 0, 3 0. Então acrescento aqui 3 zeros. Então o que acontece? Ficaria 10 elevado a 6 vezes. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também 10 elevado a 6 na notação científica. 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 6, somamos o expoente aqui, você vai ter 6 mais 6, ficaria 10 elevado a quanto? 10 elevado a 12. Quando multiplicarmos o 10 12 vezes, ele quer saber a quantidade de algarismos que nós vamos ter. Se eu tenho 10 elevado a 12, quando fizermos aqui 10 elevado a 12, isso quer dizer que eu vou multiplicar o 10 aqui quantas vezes? Claro que eu não vou multiplicar ele aqui 12 vezes. Mas o que eu quero que vocês entendam. Quando eu multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, aqui eu vou ter 1. E quantos, nesse caso, eu vou ter aqui de zeros? Eu vou ter 12 zeros. Então, nesse caso, eu vou ter aqui 12 zeros. É como se eu tivesse o 1 e mais 12 zeros. Ou seja, aqui como se nós tivéssemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma dica importante aqui para vocês. Eu estou fazendo assim detalhado para explicar para vocês essa dica. Veja que a quantidade de algarismo que nós temos aqui, como ele é posicional, nós temos 12 zeros. 12 zeros aqui no caso. E nós temos esse algarismo 1 aqui no caso. Então, nesse caso aqui, nós temos mais um algarismo. Então, qual é o total de algarismo que nós vamos ter aqui no caso? O total de algarismo. O total que nós vamos ter é o 1 uma vez e o 12. E o 0 aqui no caso, 12 zero. Né? Nesse caso, 12 vezes. Então, nós vamos ter aqui o quê? No final, nós vamos ter, a nossa resposta é 13 algarismo quando fizermos esse produto de alfa vezes beta vezes gama que está se pedindo aqui na questão. Esses aqui são os cálculos extras para se encontrar o valor dessa expressão. Vamos para a nossa próxima questão e última. Simplifica as expressões. Está pedindo para simplificar igual a primeira que nós fizemos, só que agora com outras situações. Vamos ver a nossa expressão Veja que aqui eu resolvi colocar mais um pouco, porque as funções exponenciais, normalmente ou geralmente, ou quase que na sua totalidade, tem uma variável no expoente. Nós vamos ver futuramente essa definição de função exponencial. Então, nesse caso aqui, você vai ter 3 elevado a n, como aqui está adicionando, você vai ter 3 elevado a 2, vezes. Aí, vezes, aqui veja que aqui é vezes, eu tenho aqui novamente 3 elevado a n. Embaixo, o que vai acontecer? Eu tenho 3, veja que eu tenho 3 aqui no caso, e aqui eu tenho mais novamente. Então, aqui eu vou ter 3 elevado a n, vezes 3 elevado a quem? 3 elevado a 1. Veja que todos, sem nenhuma exceção, estão multiplicando aqui no caso. Estão multiplicando o 3 elevado a n vezes 3 elevado a 2, vezes 3 elevado a n. Aqui embaixo também no mesmo procedimento. Veja que está sendo multiplicado. Nesse caso, o que vai acontecer? Esse 3, um desses aqui eu vou simplificar com este. E eu vou ter o que sobrando em cima? 3 elevado a 2, que sobrou, vezes um 3 elevado a n. E embaixo sobrou o que? Sobrou um 3 elevado a 1 aqui e um 3 elevado a 1, que na realidade vai dar o que? 3 elevado a 2. Está multiplicando, somamos os expoentes. Como está multiplicando aqui, simplifico 3 elevado a 2 com 3 elevado a 2. Na realidade, a nossa expressão nesse exemplo, exemplo 4, ela é 3 elevado a n. Veja que sobrou aqui nesse caso uma simplificação e ainda temos um n no expoente. Na expressão g, veja que aqui já envolve um pouco de raiz, mas é só uma raiz simples. Raiz quadrada de 100. O 25 nós já sabemos que fatorado
desculpa, ele vai ser fatorado por 5, que vai dar 5 elevado a 2. Então, nesse caso aqui, você vai ter 5 elevado a 2, que é o 25, não esqueçam disso. Tudo isso elevado a n mais 2. Sabemos que a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Tudo isso dividido por quem? Por 5 elevado a n, vezes, porque aqui está adicionando, não esqueçam disso, 5 elevado a 1. Nesse caso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter conservar o 5 e multiplicar os expoentes, que é uma potência de potência. Aqui vai ficar 2n e 2 vezes 2 vai dar 4. Isso tudo multiplicado por 10. Tudo dividido por 5 elevado a n vezes 5 elevado a 1. Continuando a nossa expressão. Como nós vamos fazer aqui, professor? Nós vamos desmembrar. Aqui vai ficar 5 elevado a 2n vezes 5 elevado a 4. Veja que aqui eu tenho um 4. Vezes 10. Tudo isso aqui dividido por 5 elevado a n vezes 5 elevado a 1. Então, a nossa expressão g vai ser igual. Veja que aqui nós podemos fazer assim. Veja que aqui eu tenho 5 elevado a 2n e aqui embaixo eu tenho 5 elevado a n. Onde é que eu tenho mais n? Em cima ou embaixo? Veja que em cima eu tenho 5 elevado a 2n. Então eu só posso cancelar, só posso trabalhar com os de mesma base. Veja que aqui eu tenho 5 elevado a quem? Aí eu coloco em cima, veja que aqui 2n menos esse n aqui no caso. E isto multiplicado por quem? Por 5 elevado a 4 vezes 10. E, professor, o que vai sobrar embaixo? Vai sobrar 5 elevado a 1, que é 5. Aqui nesse caso vai ficar 5 elevado a 2n menos 1n, que vai dar n. E eu tenho aqui 5 elevado a 4 vezes 10, e que tudo dividido por quem? Por 5. Continuando aqui, nós vamos ter o que, professor? Nós vamos simplificar agora esse 5 elevado a 4 com 5 elevado, só um instantezinho aqui, com 5 elevado a 1 embaixo. Nesse caso é uma divisão, então aqui vai ficar 5 elevado a n. Veja que o 4 ele é maior, então aqui vai ficar 5 elevado a 4 menos 1. O 5 de baixo desapareceu porque eu estou aplicando aqui a propriedade da divisão de fração, não divisão de potência de mesma base nessa aplicação. Isso aqui vezes 10. Então, o nosso g vai ser igual a 5 elevado a n vezes 5 elevado a quanto? 5 elevado a 3 vezes 10. Nesse caso, nós vamos ter 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 dá 125, que é o 5 multiplicado 3 vezes 10. Nesse caso, 10 vezes 125, nós vamos ter 1.250. Isso tudo vezes quanto? Vezes 5 elevado a n. Então, veja que aqui é a maneira mais simplificada possível da nossa expressão g. Então, a resposta é que a nossa expressão g ela é 1.250 vezes 5 elevado a quem? 5 elevado a n. E a nossa expressão é 3 elevado a n. Então, a maneira de simplificar as expressões é aplicando as definições das propriedades. Então, fica aqui a revisão sobre a parte de potenciação. Próxima aula nossa, nós vamos fazer a revisão sobre radiciação, que é a continuação dessa parte introdutória para chegarmos à parte de função exponencial propriamente dita, para quando formos aplicarmos a definição de função exponencial, não termos nenhuma dificuldade na hora da resolução ou da aplicação dessas definições. Não se esqueça de ajudar o canal, se inscrevendo, convidando os amigos e deixando seu like para que nosso canal cresça cada vez mais.